Paz do Senhor aos irmãos, amigos, todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, por intermédio desse vídeo. Agradeço aí aos nossos novos inscritos. Muito obrigado pela presença dos irmãos aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Compartilhe, continue compartilhando o like, ative o sininho de notificações para assistir novos vídeos e fique conosco. De antemão, irmãos, mais uma vez aqui para trazer uma palavra de reflexão nesta data, que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo de número 16 até o versículo de número 20, que diz assim: E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. Da terra quebrarei o arco, e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, ao longo dos 25 anos de profecia proferida pela boca deste profeta, por nome chamado Oséias, e também o seu nome traduzido significa o Senhor é a salvação. Num cenário caótico, num cenário difícil, no cenário onde a idolatria imperava, aos pés e às ordens do rei Jeroboão II, ali o profeta Oséias se levantava para profetizar a Israel, ao reino do norte, que por consequente, 200 anos antes fora dividido, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte também chamado de Efraim ou Jacó. Então Deus assim, ele propõe ao profeta Oséias para ir às mulheres das prostituições e pegar uma prostituta e tomar para si como esposa. E assim Oséias, o profeta, o obedecendo, o fez. E dali ele teve 3 filhos, na qual esta mulher deu-lhe 3 filhos ao profeta. E desde então esta mulher, ela o traíra também, adulterando com outros homens, tipificando o pecado de Israel na época, que o pecado de idolatria também, simbolicamente, ele se intitulava o pecado de adultério. Mesmo assim, irmãos, o Senhor assim, ele orientando a Oséias, segundo as suas palavras, ele disse que Oséias tinha que ir até esta mulher e por consequente perdoá-la, e por consequente habitar com ela novamente, se caso fosse assim sucedido. Por consequente, também assim, de certa forma, perdoar aqueles também que coabitaram com ela. E Oséias, ele ouve a voz do Senhor, e o Senhor, como compassivo na sua infinita misericórdia e grande amor, ele retrata esta passagem procurando atrair novamente Israel ao conhecimento pleno, à sua divindade, ao Senhor da glória. Por consequente, Oséias,
Ele novamente perdoa a sua esposa chega até ele chega até a sua esposa, e ele perdoa a sua esposa. Irmãos, vamos trazer para os dias atuais. Se fosse hoje, um homem sendo traído por uma mulher que tanto a ama, ele procuraria fazer-lhe mal, ele procuraria agredir esta mulher. Talvez com palavra, talvez com ofensas, ou até mesmo bater nela com mãos ou com outros objetos, ou até mesmo procurar matá-la como um feminicídio. Porém, o homem violento para Deus, ele é um homem covarde. Agora, o homem compassivo, o homem passivo, o homem passivo de perdão, este sim é um homem valente. Porque Deus, ele não compactua com o mundo. As coisas espirituais, elas são muito diferentes das coisas do mundo. O valente é aquele que agride no mundo, o valente é aquele que mata, o valente é aquele que maltrata. Mas na casa de Deus não, irmãos. Na casa de Deus é diferente, as ordens de Deus são diferentes. As ordens de Deus, o valente é aquele que perdoa, é aquele que ama, é aquele que tem compaixão, é aquele que levanta, é aquele que ergue, é aquele que tem íntima compaixão do seu irmão. Irmãos, e nós sabemos que hoje em dia não está diferente. O amor de muito tem se esfriado, como diz a palavra do Senhor. Mas não de todos. Observe bem que a palavra diz de muitos, mas ela não fala de todos. Ainda há pessoas ainda com bom coração, com uma boa índole, com caráter, designado a um caráter cristão. E dentro desta palavra, irmãos, nós queremos intitular como o preço de um perdão. O perdão, ele vem logo após o arrependimento. Porque quem prega arrependimento contribui para que as pessoas venham se arrepender-se ou até mesmo adquirir o perdão. E em toda a tua trajetória, o próprio Jesus, ele pregou o arrependimento. No momento que ele ainda tinha um pouco de fôlego, estava a sucumbir em sua morte de cruz, e logo após ressuscitar, nós sabemos disso. Mas nós falamos nesse momento da sua morte, seu último expiro, seu último suspiro na terra, ele disse: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E interessante, meus irmãos, é que o arrependimento, ele vem sempre depois. E logo após pode vir o perdão também. É uma sequência de atos: pecado, arrependimento, perdão. É por isso que quando Jesus, ele se depara com a prostituta, ele se depara com aquela mulher que ia ser apedrejada, ele se depara com alguns personagens bíblicos que pecaram, ele disse assim, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Ou seja, arrependa-te e não volte a praticar aquelas obras anteriores. Irmãos, como nós havíamos falado, hoje em dia o adultério, ele traz maltrato, ele traz morte, ele traz espancamento, dependendo da atitude da pessoa. Porém, neste texto, nós podemos perceber a ação de Deus sobre a vida do profeta, que perdoou a sua esposa e logo após coabitou com ela. Isso nos traz à memória que Deus, ele também ainda tinha um plano com Israel.
Israel levantou ali a serpente no deserto. Israel adorou o bezerro de ouro. Israel, na terra prometida, se rendeu ao Deus dos cananeus e adorou aos Balaíns. Mas nem assim Deus desistiu de Israel. Eita, meu Pai. Nem assim Deus desistiu, por quê? Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias, ela não tem fim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, João 3,16, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as orientações de Deus, irmãos, foi para que aquele homem perdoasse. E o perdão é uma coisa tão fenomenal, tão de Deus, uma dádiva de Deus, que o perdão, ele traz aliança novamente, ele traz à existência aquilo que já não existe mais. Por consequente, nós entendemos que nesse texto, Deus agiu com perdão, com misericórdia e com compaixão, e com amor. E assim que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ela vai conseguir fazer novas alianças, conseguir restaurar casamento, restaurar alianças, por intermédio através do amor, da compaixão e do perdão. Porquanto, quando Israel toma esta posição, Israel começa a conhecer mais a Deus. Porque quando seguimos a orientação de Deus, quando entramos nos projetos de Deus, nos planos de Deus, assim como Deus quer, conseguimos conhecer mais a Deus, na intimidade. E é isso que Deus quer, meus irmãos, é que tenhamos intimidade com Ele. Os problemas vão existir, as dificuldades vão existir, tudo aquilo que queira nos persuadir neste mundo vão existir, mas ainda há uma esperança, e a esperança é o arrependimento, porque através do arrependimento o perdão vai ser liberado e nós vamos alcançar a graça de Deus, a glória de Deus, pela sua infinita misericórdia. Deus abençoe a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento em tua presença, te agradecemos por esta palavra, Pai. Ensina-nos a amar, ensina-nos a ter mais compaixão, ensina-nos também, Senhor da glória, ó Deus, a proferir palavras, Senhor, de perdão para aqueles que precisam ser perdoados. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos capacita e nos orienta, nos leva além, Senhor, em conhecimento. Ó Deus, se no momento difícil, Senhor, nos orienta o que devemos fazer, assim como orientou Oséias, Pai querido, de cujo Senhor da glória ele fez o que era perfeito, Senhor. Assim, Pai querido, ó Deus, apontando para Cristo, que também veio para perdoar, Senhor, teu filho amado. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, nos conservas em tua presença, amáveis e amantes de ti a cada dia, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Ative o sininho de notificações para ver mais vídeos. Inscreva-se no canal. Compartilhe essa mensagem. Paz de Cristo para todos. Bom dia. Forte abraço na família. Deus abençoe.